Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve e descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. Hoje nós vamos falar com um profissional da área da saúde. Ele é otorrino, ele é médico há mais de 40 anos nessa área. E também tem uma história dedicada não só para a medicina, mas para o esporte, para a família. Ele é filho também de pais, professor e bancário. Então, nós vamos conversar com o Hélder Fernandes de Aguiar. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. É um enorme prazer estar aqui nessa casa que eu conheço há muito tempo, desde os primórdios, com o professor Gerson Duda, com o professor Zé Luiz. Eu já tive aqui algumas vezes, o meu filho foi estagiário aqui na época de faculdade de jornalismo, então pode ter certeza que é um enorme prazer eu estar aqui com você nesse bate-papo. Alegria nossa, já é da casa. Então, vamos conhecer um pouquinho da sua história para a gente até mesmo compartilhar com quem nos acompanha. Doutor, eu gostaria que se apresentasse, mas que começasse lá pela infância. Inclusive, como chega a Bauru, qual a razão que veio para cá. Depois nós vamos entrar também na especialidade da área da saúde, mas conhecer um pouquinho da sua trajetória pessoal. Muito bem, eu estou com 66 anos, indo para 67. Eu nasci dia 7 de novembro de 1958, na cidade de Garça. Meu pai era bancário e, como tal, viajava muito, tá? Mudava muito de lugar, né? Naquela época, as agências bancárias não eram como hoje, né? Eram numerosas, o gerente tinha uma autonomia muito grande, contratava funcionário, essas coisas todas. Eu nasci em Garça, depois de 2 anos nós mudamos para São Carlos, onde nasceu a minha irmã do meio, e depois fomos para Ortigueira, no Paraná. Eu tenho pouquíssimas lembranças desse período, né? E depois ele veio para Bauru. Tá? Ele começou aqui em Bauru no banco chamado Banco Souto Maior e fez uma carreira aí sim, muito tempo aqui em Bauru. A família toda é de Piratininga, tanto a família Fernandes, que é da minha mãe tinha 12 irmãos, todos lá. Família grande. Sim, O nome da mãe e da Maria irmã do meio. Piedade Fernandes de Aguiar. E da irmã do meio? Eu tenho 2 irmãs, uma que chama Elce, com H, e a outra chama Elvia, com H também, né? Então, os 3 com H em casa, né? A Elce hoje mora em São Carlos, casualmente, aonde ela nasceu, tá? Ela acabou casando com o médico otorrino também, tá? Que ela conheceu na faculdade de medicina. Ela era assistente social da Duratex em Botucatu, aquelas coisas que o mundo faz. Hoje o marido dela passou na otorrino e ele, quando terminava um estágio, eles faziam uma festa para os residentes, para os professores. Eu levei minha irmã e ela conheceu ele, e hoje ele é de Araçatuba, mas eles casaram e moram em São Carlos. E a minha irmã mais nova casou com um rapaz de Bauru, mas hoje eles moram em São Caetano. Como a família era muito grande e de Piratininga, eu me sinto muito mais como sendo de Piratininga e de Bauru do que de Garça, porque não tinha férias que eu não vinha para Piratininga e a gente não ficava mais de um mês sem vir para cá, porque meus avós eram de lá, né? O meu avô paterno morreu quando meu pai tinha 17 anos, eu não o conheci, mas os avós maternos eu conhecia. Eram portugueses, né? E tinham fazendas aqui em Piratininga. Então, eu sempre fui criado lá. Então, quando alguém me pergunta de onde eu falo, eu sou de Piratininga. Né? Mas, assim, eu fiz todo o grupo escolar aqui em Bauru, no Lourenço Filho, ali na esquina da Zarias Leite com a 1º de agosto. Depois eu fiz o primeiro ano, na época de ginásio, né? Eu fiz no Ernesto Monte. Aí o segundo ano eu fiz em Londrina, por transferência bancária do meu pai. Depois eu fiz o 3º e o 4º ano, tá? Em Piratininga, já morando lá. E aí eu sempre tenho esse orgulho, né, de dizer o seguinte, que o Cursos Prevê, ele foi aberto em 73, em agosto, setembro, mas a primeira turma do Prevê mesmo foi de 74, e eu sou dessa primeira turma, tá?
Então, eu sempre falo, né? Eu tive aula com o Duda, eu tive aula com o Zé Luiz, eu tive aula com a Dil, eu tive aula com os grandes professores, Grandes né? referências. E graças a Deus, né? Mostrando a qualidade deles, né? Quase todos daquela turma hoje estão muito bem, tá? Dentro das suas profissões. E aí eu fui fazer a faculdade em Botucatu, eu entrei em 1978. Mas o que levou para a área de medicina? Eu tenho um cunhado que é aí, que foi uma, né, se conheceram, porém, na questão familiar, tem alguém que era da área da Não, saúde? eu na realidade tenho um primo que é cirurgião vascular em Toledo, no Paraná, tá? O pai dele era meu padrinho, tá? Então eu tinha algum contato, alguma coisa assim. Mas assim, eu desde criança, desde que eu me lembro, eu falava que eu seria médico. Falava que eu seria médico e falava que eu ia fazer a faculdade em Botucatu, né? Tá? Profetizou. Pois é, Concretizou. né? Foi um sonho que concretizou, né? E aí eu fiz a faculdade lá, eu formei em 83, tá? Durante um período eu pensei em fazer ginecologia, tá? Mas aí eu vi que a ginecologia era legal, mas a obstetrícia não era para mim, porque eu gosto muito de dormir. Madrugada, Pois papo, podia é, surgir. eu demoro muito para dormir, mas eu demoro muito mais para acordar, sabe? Então, quando passei pela obstetrícia, era Copa do Mundo de 82, e eu querendo ver jogo e chegando grávida, aí eu falei, não, isso não é para mim, não. E eu tinha uns amigos na Otorrino, né? E eu comecei também pelo esporte, eu comecei a jogar futebol pela Otorrino, tá? E aí eu passei a frequentar ambulatório, eu passei a frequentar centro cirúrgico, e aí eu falei, olha, é uma área que ela tem uma mescla muito grande entre clínica e cirurgia, era uma coisa que me completava, e eu acabei optando por otorrino. Eu fiquei 3 anos fazendo a residência. E aí tem uma coisa interessante. Quando eu estava no segundo ano de residência, né, o meu pai era amigo, por força de ser bancário, do Dr. Gastão do Centrinho, né? E o Dr. Gastão, um dia, o meu pai falou com ele que tinha um filho fazendo otorrino e ele pediu para eu vir falar com ele. Isso foi, eu era R2 ainda, estava na metade da residência. E ele me perguntou se eu não queria começar a atender aos sábados aqui, né, que ele estava pensando em sair um pouco da parte de fissura craniofacial para se dedicar à deficiência auditiva, tá? Que o grande sonho do Dr. Gastão era a reabilitação, tá? Tanto que aquele prédio que hoje é o Hospital Estadual, ele foi planejado para ser um hospital de reabilitação. Então, seria para cirurgias cardíacas, ortopédicas, essas coisas assim, né? Mas depois as coisas foram mudando, né? E acabou não dando certo, mas eu acho que nós estamos muito bem servidos com o hospital universitário aí, né? Hospital das Clínicas, desculpa. E aí eu comecei a vir aos sábados atendendo, ele deu o nome de Associação dos Deficientes Auditivos, chamava ADA, né? E isso foi crescendo, isso foi virando um projeto e no fim a gente fez a primeira cirurgia do ouvido biônico do Brasil, de multicanal, né? Foi feita aqui em Bauru. E o senhor estava junto? Eu estava. Quem capitaneava era um grande nome da otorrina, Dr. Porozimbo, tá? É uma pessoa excelente, tá? Hoje ele deve estar com mais de 90 anos, mas era uma pessoa sensacional, sabe? E você conversava com ele, nunca ele fez questão de mostrar o que ele era, até porque ele não precisava, né? A simples presença dele em congressos, numa sala de aula, já mudava todo o status. Casado com uma fonoaudióloga também bauruense, né? A Cecília Bevilacqua, e o primeiro implante foi feito por ele, por eu e o Lamônica, o Domingos Lamônica Neto, que também era um excelente otorrino, tá? Foi meu sócio aqui em Bauru durante muito tempo.
e nós fizemos o primeiro implante multicanal que teve no Brasil, foi feito aqui. Fenomenal. E o senhor também não parou, são 38 anos. Então, mas aí, sabe, eu era muito novo, né? E as cirurgias que hoje são feitas em 2 horas, naquela época levavam 8, 10 horas, tá? E eu vi que aquilo não era para mim, sabe? Aí eu participei de umas 4, 5 e depois eu falei, olha, obrigado, mas eu gostava mais da parte de nariz também, então aí eu acabei ficando no centrinho, mas eu já não me dediquei mais a essa parte, né? Mas hoje o centrinho é uma referência nacional em cirurgias de implante coclear, que é o chamado ouvido biônico, né? E tem gente muito boa fazendo lá. E o senhor, só para reforçar, são 38 anos de atuação no Centrinho. Então, eu tenho 38 anos de carteira assinada. Se a gente colocar que eu comecei a vir 2 anos antes, tá? Então eu tenho 40 anos de Centrinho, né? E é uma coisa que é um baita orgulho. Há um tempo atrás, fizeram uma pesquisa aqui em Bauru, tá? Sobre as 3 coisas que mais elevavam o nome de Bauru. E foi o zoológico, tá? O Noroeste e o Centrinho, tá? Inclusive, nessa época, eu era o diretor técnico, inclusive eu que gravei uma entrevista falando sobre o Centrinho. Foi muito legal e é um baita orgulho você ver como a criança chega e como a criança sai, né? É uma diferença e o sorriso dos pais, né? Tá? Fazendo a diferença na Pois vida de quem precisa. Tá. São pais que chegam aqui desesperados, né? E tem uma curiosidade, né? Que quando ele faz o ultrassom e ele vê que ele tem uma fissura, tá? Ele já se torna um paciente nosso, porque ele vem para cá, tá? Aí ele passa por uma enfermeira que lhe explica como é que vai ser, se vai mamar na mamadeira, se vai mamar no peito, se vai ter isso, se vai ter aquilo. E é um trabalho que todo mundo que está lá faz com muito amor, né? Com muito carinho, né? E como eu, tem gente lá de 40, 45 anos, né? Como o senhor mencionou, é uma referência, tem a sua grande importância, mas também tem os seus desafios. Dentro de todos esses desafios, assim, como que foi para o senhor, nesses 40 anos, vamos colocar assim, os maiores desafios, alegrias, e conquistas também, que o senhor já trouxe algumas aqui? Então, assim, olha, você vê uma criança, tá, que nasceu com uma surdez, tá, nunca ouviu, e de repente você faz uma cirurgia e ela de repente ouve, tá, é uma sensação que é indescritível, é só você vendo, tá? Do mesmo modo que você vê uma criança com má formação crânio-facial, às vezes não só de lábio de palato, né, de crânio, né, e você fazer essa reabilitação, né, e você vai vendo os progressos, né. Então aqui, sendo bem justo, né, não é a área médica, né, tá? Tudo lá é importante. O serviço social, a psicologia, a fonoaudióloga, a nutrição, o cirurgião plástico, o pediatra, o otorrino, o dentista. É uma equipe, né? É uma equipe multidisciplinar. Me desculpe se eu esqueci alguma área, mas é um trabalho conjunto, tá? Então, isso que é o importante lá, é a gente se dar bem, tá? E saber que ninguém lá é mais importante do que ninguém, entendeu? Cada um tem a sua função dentro dessa engrenagem, né? Nós não estaríamos aqui falando agora se não tivesse um cameraman, se não tivesse alguém regulando o som, tá? Então, é isso que a gente procura passar lá, né? O atendimento humanizado, né? E essa é a grande vitória que você tem. No consultório você também tem, tá? Mas de outras maneiras, né? Porque o otorrino trata basicamente de doenças agudas. Você acorda ruim, né? Tá? Você acorda com uma amidalite, se eu não te atender hoje, você não vai ficar esperando, né?
Então, Com esse clima seco, então, que é, nós temos em Bauru, até aproveitando a sua deixa, né, para o dia a dia, a dica que o senhor e- poderia deixar, inclusive, para quem nos acompanha, né, dentro da então, sua Mara, especialidade. nessa época, assim, eu sempre digo que o consultório do otorrino, ele pega fogo, digamos assim, depois da Páscoa, tá? Porque começam as amplitudes térmicas, né, muito grandes, muito frio pela manhã. Esse ano, excepcionalmente, aqui em Bauru fez muito frio, né? Tá? Não é o nosso habitual, Uhum. tá? Mas o que movimenta o consultório é o clima seco, tá? Por quê? Porque principalmente idoso não toma água, né? E mulher também não toma água, Isso tá? é verdade. E a gente sempre fala o seguinte: você tem nesse período que tomar 3 litros de água por dia. Você tem que lavar o nariz, né? E o nebulizador. Só que é o seguinte, pensa assim, vamos pensar juntos. Se eu ligar um nebulizador aqui, ele está saindo fumaça, tá certo? Ele vai ficar na parede, essas gotículas. Só que de madrugada está frio lá fora. Então, isso não é uma combinação muito boa. Acaba dando mofo. Então, o nebulizador é muito importante, mas 2 horas, tá? Tá. E o pessoal deixa a noite inteira, tá? Então, isso é assunto meu no consultório diário, tá? Mas, doutor, eu sou alérgico. Falo, você é alérgico, você nasceu alérgico, isso é um gene, você vai morrer alérgico. Então, você tem que aprender a conviver com isso. Vai ter períodos que você vai ter que tomar um comprimido, vai ter períodos que você vai ter que usar um spray de nariz, mas você tem que conviver com isso. Então, quanto mais soro você usar, mais alergenos do nariz você vai tirar, Isso né? tanto para quem tem alergia, como para quem não tem também é Exatamente. indicado. Porque isso é um reflexo. O seu nariz recebe uma irritação de uma coisa externa que recebe o nome de alergeno. Você reage com os anticorpos contra esse alergeno. Como é que esse anticorpo chega no seu nariz? Ele chega através do sangue. E tem uma estrutura dentro do nariz que todo mundo chama de carne esponjosa, que no adulto que chama corneto nasal. E ele acumula esse sangue, e ele cresce, o seu nariz entope. E quando ele é muito, ele extravasa, você tem a coriza. Então, o que você tem que fazer é impedir esse processo. E você vai impedir esse processo lavando o nariz, Muito. deixando o ambiente que você vive, que você trabalha, que você mora, o mais limpo possível. E a questão da água também se torna Sim, um hábito, seria é se assim, educar. ó, os micro-organismos, tá, eles se multiplicam melhor em mucosa seca. Então, à medida que você está se hidratando, você dificulta a vida desses micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, e com isso é uma defesa que você tem. Tá? Então, você está tomando água, você está lavando o nariz, você está num ambiente que não tem mofo, que não tem fungo, vai ser muito mais difícil você ficar doente, mesmo você sendo doente. Muito bom. Uma especialidade que o senhor gosta muito, sabe Sim, muito, tem propriedade, mas tem algo que o senhor gosta também, que é o esporte, que nós já mencionamos aqui. sim. Vamos falar um pouquinho sobre, inclusive, quando foi diretor do Noroeste, Isso. né, e também do Bauru Basquete. Isso. Aconteceu o seguinte, eu cheguei a jogar futebol no Noroeste quando eu tinha 13, 14 anos. Aí eu resolvi que eu seria melhor médico do que jogador de futebol. Mas o meu pai era corintiano doente, né? Aliás, eu acho que não tem corintiano que não seja doente. E eu frequento o estádio daqui desde criança, tá? Tanto que, assim, nós moramos um ano em Londrina, o meu pai foi conselheiro do Londrina. Então, estava no sangue, realmente. Aí, durante a faculdade, eu fui o primeiro presidente da Atlética da Medicina da Faculdade de Botucatu, tá? E aí eu vim para Bauru. Eu vim para Bauru, tinha alguns amigos ortopedistas e me convidavam. Às vezes eles não podiam viajar com
o Noroeste, eu estava chegando em Bauru, eu tinha tempo, né? E eu ia, tá? Aí, quando o Caio Kobe assumiu a presidência, ele me convidou para ser o chefe do departamento médico. E eu fiquei lá durante 4 anos. Quando o Caio saiu, ele foi para o Bauru Basquete. Aí ele me levou com ele, tá? E aí a gente chegou a ser campeão brasileiro, ser campeão paulista, coisa e tal. Foi uma época de ouro do basquete, né? E então já são 8 anos de 4 de Noroeste, 4 de basquete. E hoje eu fico na torcida do vôlei, do basquete, do futebol, né? Foram duas paixões unidas Pois aí, o é, esporte com a área da saúde. pois é. E aí só é difícil quando jogo o Noroeste contra o Corinthians, aí eu não sei bem o que eu faço. Deixa para sorte. Pois é. O senhor também, né, com toda essa trajetória, como que une? Porque a medicina, ela em si já tem que ter muita dedicação, né? A questão do estudo, embora o senhor já trouxe aqui que escolheu uma especialidade no qual pudesse dormir. Sim, pois é. Mas também Exatamente. não é uma especialidade que tem assim toda aquela tranquilidade. Como que o senhor une, então, toda a questão de lazer, do que gosta, inclusive com a família? Então, quando eu cheguei ao Noroeste, ao Bauru Basquete, era uma época que eu estava chegando em Bauru, tá? Então eu não tinha o nome que eu tenho hoje, digamos assim, sem falsa impressão, né? Modéstia, digamos assim. Eu tinha mais tempo, tá? Então eu podia me dedicar ao Noroeste. No Centrinho, a gente tinha um tipo de contrato que era um contrato por produção. Eu não tinha que cumprir horário. Então eu ia, trabalhava, operava e estava livre, tá? Eu não tinha o consultório tão cheio, então eu tinha tempo de ir ao Noroeste, ver treino, de ir ao Bauru Basquete, coisa e tal. E tinha tempo para a família também, porque os finais de semana eram tranquilos, né? Como são até hoje, né? Então deu para ver os meus filhos crescerem. Hoje eu tenho tempo de brincar com os meus netos e por aí vai. Eu tenho 2 filhos, o meu filho me deu um neto e a minha filha me deu uma neta, né? Então, E como que é ver eles trilhando o caminho deles e qual área que eles atuam? Nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, o senhor conta para a gente logo mais, tá bom? ok, tá bom. Então nós vamos para esse rápido intervalo, mas voltamos já, não saia daí. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. Estamos falando com o médico Hélder Fernandes de Aguiar. Então, a gente está contando um pouquinho da sua trajetória pessoal e profissional. Doutor, antes do intervalo, havia perguntado sobre netos, filhos, seguiram a mesma trajetória? Como que estão? Se eu falar que eu não tenho uma certa frustração deles não seguirem a minha área, eu vou estar mentindo, tá? Mas eu sempre deixei claro que eles deveriam fazer o que eles queriam fazer, né? E nunca se preocupassem com quanto eles iam ganhar, né? Mas para fazer alguma coisa que eles gostassem, para que realmente fizessem com amor, como eles fazem, tá? O meu filho mais velho, né, está com 39 anos, tá? Ele é jornalista, ele trabalha com mídia digital para algumas empresas, para alguns médicos. Inclusive, eu fiz uma época com ele, fui meio cobaia dele. Eu fui o primeiro que fez com vídeos no Instagram, no Facebook. E ele também é casado, ele tem meu nome, é o Hélder Filho, ele é casado com a Priscila, que também é jornalista, e me deram o Davi, tá? Que vai fazer 8 anos agora em dezembro. E tem a Flávia, que é psicóloga, a Flávia é casada com o Franco, que é advogado. E engraçado, né? Que tanto meu filho como minha filha casaram com gente vindo de Pederneiras. É curioso isso aí, né? Eu falo, a Grande Bauru dando frutos. Eu de Piratininga, né? O genro e nora, que eu considero como filhos. E eles me deram a Alice, que fez 6 anos agora, né? E os dois são minhas paixões, né?
A Flávia é psicóloga, trabalha na clínica comigo, tá? Então eu pavejo diariamente, né? Não fez medicina, mas fez área médica, né? E é realmente um prazer a gente ter esse contato diário, né? Hoje eu virei meio que um ermitão, eu moro numa chácara em Piratininga, tá? Com a minha mulher, né? Com 3 cachorros, uns patos, umas galinhas e uns gansos. Tenho o meu pomar, que eu tomo conta, coisa e tal, Planta e porque, tudo? É? assim, eu antes eu atendia até às 6h30 da tarde, depois eu comecei a atender até às 6, depois até às 5h30, hoje eu atendo até às 5, tá? Então me sobra um tempinho para chegar em Piratininga, ainda dá um milho para as galinhas, para alimentar os peixes. Eu fiz um tanque lá para poder pescar. Eu gosto de pescar, mas não gosto desse negócio de ir para o Mato Grosso com a semana, sabe? Uma coisa controlada, Pois um ambiente assim, controlado. vou lá, cansei, se tiver dando peixe eu continuo, se não tiver eu subo. Se tiver uma rede, melhor ainda. Pois é. Mas, assim, mas a gente trabalha, chega uma hora, eu gosto muito de viajar, tá? Eu já viajei bastante, é uma coisa que me dá Alguma muito... viagem marcante para compartilhar? Deve ter várias, mas uma que se recorda Olha, para compartilhar com a assim, gente. as viagens que eu mais gosto são aquelas assim, não que só eu fui, entendeu? Mas assim, por exemplo, eu fui nos Estados Unidos, na divisa do Arizona com Utah, numa região que é totalmente comandada pelos navajos, tá? Eles têm um hotel que chama The View, tá? Todos os quartos são voltados para o deserto, né? E é onde eram feitos os filmes do John Wayne, do John Ford, os filmes de faroeste, tá? É um lugar bem inóspito, tá? E é muito bonito. Inclusive tem uma série no Netflix agora que é feita lá, chama Dark Winds, tá? Vale a pena ver. É um lugar muito bonito. E a Croácia? A Croácia foi um lugar que me cativou, tá? É um povo que te acolhe muito bem, né? Mas assim, é sempre bom, né? Sempre tem uma coisa boa, toda viagem você paga um mico, né? Não tem jeito, né? Mas eu acho que isso é muito A bom história para contar. para espairecer, para você voltar rejuvenescido e ter mais gás para trabalhar, né? Excelente, doutora Tá? Ângela. Em relação, né, que estamos chegando ao final do nosso bate-papo, porque conversa boa é assim, termina rapidinho. Que pena, porque está muito gostoso mesmo. Até aproveitando, tem alguma coisa que eu não perguntei que o senhor gostaria de compartilhar conosco? E ia pedir também que deixasse um recado final para quem nos acompanha, aquilo Eu, que a- estiver no coração. eu acho que de um modo geral, a gente falou tudo, e o que eu queria deixar, principalmente para os estudantes que pensam em ser médico, né, que nunca se tornem médicos pensando que vocês vão ter uma vida boa, que vocês vão ganhar dinheiro, que vocês vão ser respeitados. Respeitado, sim, mas o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito, de um trabalho sólido, de um trabalho honesto e principalmente de um trabalho humanizado, né? Você tem que chegar à noite e dormir, tá? Você não pode chegar à noite. Toda vez que você levar um paciente para o centro cirúrgico, existe um risco, né? Então, e esse paciente tem o pai, esse paciente tem uma mãe, esse paciente tem irmão, muitas vezes ele tem filhos, tá? Então, todos os pacientes que eu operei até hoje, tá? E alguns têm algumas complicações, graças a Deus eu nunca tive nenhuma fatal, mas complicações sim, eu acho que isso é inerente à área. Então, você tem que ter 101% de certeza da necessidade daquele ato que você vai fazer. E, infelizmente, o que a gente vê muito hoje é médicos jovens, e vou até mais, né? A gente vê isso em todas as áreas, né? Que você faz porque você quer ter um status. Então, eu te digo com toda certeza, não vai dar certo. A medicina é uma área, como todas as outras, que se você não fizer com amor, com carinho e com dedicação, você não vai se dar bem. Você pode até se dar bem financeiramente, mas você nunca vai ser um cara que vai ter paz no coração, tá?
E eu acredito muito em Deus. Eu acho que se você acreditar em Deus e pedir sempre que seja feita a vontade dele, né, você vai se dar bem. Tá? Se não acontecer isso, você vai estar sempre sujeito a tempestades, a turbulências, e você não vai ser feliz por maior ganho financeiro que você possa ter. Você tem que fazer tudo com carinho, com amor, e a consequência vem. Tá? A consequência vem, você pode ter certeza disso. Queria te agradecer pelo convite, ao Renato. Eu conheço desde que eu era criança, aqui em Bauru. Ele acho que é um pouquinho mais velho que eu, né? Mas a Sureia era minha vizinha, a mulher dele. Então, é um enorme prazer ter vindo aqui, tá? Ter tido esse papo com você. Gostoso, e espero que todo mundo que nos assista também goste. Olha, a gente que agradece em nome de toda a equipe, do Renato, da Soraya, de todos, inclusive que estão nos acompanhando. Aprendi muito aqui, inclusive questões de valores ao te ouvir. É sempre importante reforçar. Acho que nós precisamos disso todos os dias, ainda mais como o mundo hoje eles têm caminhado, né? Gratidão imensa por aceitar e compartilhar um pouquinho da sua história. Desejo para o senhor tudo de melhor. Muito obrigado. Sucesso. Então, chegamos ao final do nosso bate-papo, do Conversa Diária, falando com o médico Hélder Fernandes de Aguiar. Ele que leva por onde passa uma trajetória da medicina, da saúde, né? Inclusive também da educação, do esporte e principalmente valores. Ele carrega junto com ele. Espero que também você, assim como eu aprendi um pouquinho, tenha gostado desse nosso bate-papo de hoje. Nós do Conversa Diária vamos ficando por aqui. Eu vou deixando o meu forte abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.